Então, eu vou me apresentar novamente de forma bem rápida, né? Eu sou Silvia, eu sou enfermeira, graduada pela UNOESC, sou mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina, fui professora pela UNOESC, atualmente trabalho na Secretaria Municipal de Saúde do município de Água Doce, no estado de Santa Catarina, há 15 anos. Permaneci como enfermeira na atenção básica durante 10 anos, um pouquinho mais, na verdade, e agora, nos últimos anos, eu estou atuando na vigilância epidemiológica do município de Água Doce. Inicialmente, então, eu quero de antemão já agradecer o convite da Secretaria Estadual de Saúde por abordar um tema tão importante, né? Então, a Diretoria de Atenção Primária, a Ângela, a Patrícia, o técnico Vanilson também, que dá todo o suporte para os municípios, né, aqui do nosso estado. Então, gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é um tema muito importante, né, que a gente tem bastante coisa para falar aqui hoje, porém, a gente não vai conseguir falar tudo. A minha apresentação, ela, no decorrer do tempo, vocês vão ver que ela é realizada e abordada de uma forma geral, né, para abordar o sistema de saúde, então, de informação, o ESUS, porque ele tem várias funcionalidades, né? Desde a sua implantação, ele foi mudando a sua carinha, e a cada nova versão ele trouxe uma funcionalidade diferente, e uma funcionalidade que deverá, cada nova versão, ser estudada, e aí fica a critério de cada município, né? Implantar aquela nova funcionalidade ou não no seu processo de trabalho. Então, eu vou começando aqui de forma rapidinha também, eu só vou falar um pouquinho do que foi, né, para nós, Água Doce, um município pequeno do meio oeste de Santa Catarina, estar implantando esse sistema de informação que é o ESUS, e como foi a nossa experiência. Na verdade, hoje é um relato da nossa experiência, tá? Então, conceituando só, porque a gente não pode deixar de falar do que é o ESUS, né? Então, o ESUS, na atenção primária, né, ele é uma estratégia que foi padronizada pelo Ministério da Saúde, né? Então, todo o sistema de informação, na verdade, ele busca padronizar a coleta dos dados e o monitoramento desses dados. A estratégia ESUS, ela foi constituída, então, pelo Ministério da Saúde desde 2013, né, pela sua portaria ministerial. Ele contempla um repositório nacional dessas informações e que é denominado Sistema de Informação de Saúde da Atenção Básica. Quem é um pouquinho mais antigo aqui na atenção básica vai lembrar que a gente trabalhava inicialmente com o SEAB. E atualmente, né, então a gente migrou por meio do ESUS também para o CISAB, né, que é a nossa sigla aí tão falada na atenção básica. Então, dentro do CISAB, né, acontece a entrada dos dados primários, que são os dados que a atenção básica gera, por meio da coleta simplificada dos dados, que é o CDS, ou por meio do prontuário eletrônico do cidadão, que a gente chama, então, de PEC, né? O que era o objetivo do Ministério da Saúde, né? Então, ele queria toda uma reestruturação da informação dos dados em saúde, mas, porém, que fosse a nível nacional. A gente sabe que tinha e que ainda temos hoje, né? A gente não consegue uma homogeneidade desses dados e também não consegue quando a gente trata de sistemas de informação na saúde pública brasileira. Assim como outros países também têm a mesma dificuldade. Eu vou pedir para quem tiver dúvidas em relação aos slides ou a minha fala, que vá se manifestando pelo chat, que daí depois a gente conversa. Geralmente a gente é mais acostumado com um nível de interação, porém a gente vai ter essa interação no finalzinho, tá? E falando na sequência um pouquinho dos objetivos, né, da implantação do ESUS. Então, o ESUS, lá no seu conceito inicial, já pelo Ministério da Saúde, ele visa muito a qualidade da atenção à saúde da sua população, né, de uma dada população. No caso do Ministério da Saúde, ele está avaliando, então, né, essa qualidade da atenção à saúde da população no nível nacional.
Mas cada município tem a responsabilidade também de estar preocupado com a qualidade da atenção, né, que está sendo oferecido à população por meio da Secretaria Municipal de Saúde e os seus setores envolvidos. Aí a gente tem um questionamento muito grande, né, quando a gente fala em sistema de informação, porque muitas vezes não se tem um entendimento, né, exato do que um sistema de informação vai ter de impacto na qualidade da atenção à saúde para aquela população do município. E isso é uma grande reflexão, é uma grande discussão, né, que geraria talvez uma outra oportunidade, mas que sim, que o sistema de informação, ele gera, né, um impacto muito grande na qualidade da atenção à saúde àquela população, aquele cidadão que busca um atendimento. Seja aquele atendimento ambulatorial, seja aquele atendimento de urgência, seja aquele atendimento domiciliar, ou seja aquele atendimento, né, do próprio cadastro do cidadão, que é por onde todo o trabalho, né, de uma unidade de saúde, por exemplo, vai começar. Dando outro exemplo também, né, da qualidade de atenção que a saúde pode sentir esse impacto em relação ao sistema de informação, é o atendimento da enfermeira, é o atendimento do médico, né? De repente, né, o sistema vai estar trazendo, que é o caso do ESUS, na nossa experiência enquanto município, né, de Aguadoce, justamente um melhor gerenciamento da agenda desses profissionais, um melhor gerenciamento na questão do território com o ACS, um melhor gerenciamento dos tempos, né, que se utiliza para reuniões de equipe, atividade coletiva, né, nesse sentido, então, que está mais relacionado com a própria população. Temos a questão também da eficiência da gestão e da transparência dos serviços. Hoje a gente sabe que a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a gente sabe que o serviço público, ele deve sempre ter como embasamento a transparência, né, dos seus serviços. Então, isso é uma questão também que o ESUS já previu desde o início. Sem falar na questão da responsabilidade dos gastos públicos, porque a gente sabe que o sistema de informação, ele tem um custo, né, que não é o caso do ESUS, mas que o município deve avaliar isso também com muito cuidado, tendo em vista toda a disponibilidade que o ESUS fornece desde a sua implantação, a atualização de versões, suporte técnico. Então, tudo isso agrega valor, certo? E nós temos isso no município desde a nossa implantação. Então, priorizar sempre a conduta de acordo com a proposta do Ministério da Saúde. Então, o que o Ministério da Saúde preconiza sempre foi tido dentro do nosso município como uma prioridade. Acho que isso é um ponto muito importante para discussão e também para definir, né, qual sistema de informação em saúde utilizar, quais os módulos, né, como que essa informação vai chegar para o Ministério da Saúde, baseada nos indicadores de saúde daquele município. Então, tudo isso são pontos muito fortes que falam a favor, né, se o município tem os objetivos voltados para o que o Ministério da Saúde preconiza também. Aqui, acho que desconfigurou só a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que eu acabei de falar. Na época de implantação do ESUS, claro, né, a gente não tinha todo esse arcabouço legislativo em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, porém sempre foi uma das grandes preocupações, né, o município sempre teve o objetivo de manter uma base de dados sólida, uma base de dados garantida, né, e que essa base de dados fosse muito restrita, né, a questão, então, de vazar dados, né, que isso acarreta uma preocupação gigantesca, como que esse sistema vai armazenar esse dado, com que qualidade que é o armazenamento do dado, né, das informações em saúde, que a gente tem envolvido aí em cada atendimento de cada paciente. Então, na época, se tinha muito essa preocupação.
E hoje, claro, o ESUS já caminha junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, o que hoje já seria muito mais fácil, né, no cenário atual, uma implantação do que há 10 anos atrás, por exemplo, como foi o nosso caso. Então, um sistema de informação que fosse robusto, que fosse de forma sempre, né, que se atualizasse conforme a necessidade de relatórios, de indicadores de saúde. Havia uma demanda também muito grande da gestão, né, por relatórios gerenciais que mostrassem desde produção até os indicadores de saúde, e a integração com os demais sistemas de informação, que também era uma necessidade na época dos profissionais em saúde. A gente, como profissional de saúde, a gente muitas vezes acaba caindo naquele nicho do retrabalho. Então, a gente digita em um sistema, aí a gente tem que redigitar, só que de uma forma diferente, em outro sistema de informação, e tudo isso vai gerando demanda de tempo, né? Você vai, às vezes, deixar de atender um paciente para mostrar um exame, para fazer uma orientação, porque você tem que ter o tempo de também alimentar aquele sistema, que não é menos importante, né? Aqui a gente fala muito que trabalho realizado é produção digitada. Por quê? Porque o meu atendimento, ele precisa aparecer, e de qualidade, né? Então, aquele atendimento de qualidade, ele precisa chegar de forma adequada e correta lá na nossa base nacional, né? Que hoje a gente tem a Rede Nacional, né, dos Dados em Saúde, que é a nossa famosa RNDS. Então, de que forma que esse dado está chegando lá de cada município, né, catarinense, ou seja, de outro estado. Então, isso é muito importante. Então, essa era uma demanda, um objetivo na época também dos profissionais de saúde. Em conversa com gestão, em conversa também com outros sistemas de saúde. O município de Água Doce já havia feito uma transição do manual para um sistema de informação. Então, o município, teoricamente, ele já estava informatizado, né? A gente já tinha uma base de dados de alguns anos, então não era uma migração partindo do zero, digamos assim, porque a gente já tinha, de certa forma, isso informatizado. Mas esses objetivos eram alguns objetivos, né, que eu acabei lembrando de que, na época, foram pautados. Tá? Então, é muito claro a necessidade de que o município tenha os objetivos na hora da implantação do ESUS. Aonde que você quer chegar, tá? Porque lá na frente, depois, né, na hora de avaliar uma implantação, que também não é um processo fácil, esses objetivos vão ter que ser respondidos, né? Porque senão o trabalho não aconteceu de forma adequada. Então, na época, há 10 anos atrás, a gente tinha alguns desafios, né, para estar estudando, discutindo, foi reuniões que foram realizadas. De um lado, né, a gente tinha pouca opção para capacitação da equipe dos profissionais em saúde em relação ao ESUS. Havia uma certa insegurança de migrar de um sistema para o ESUS, havia, né, e a gente também, né, tinha na época, assim, uma questão de que não tínhamos municípios vizinhos, né, aderindo a esse sistema. Por outro lado, a gente tinha um arcabouço legal, né, a gente tinha a nossa legislação aí, então, do Ministério da Saúde, que foi a portaria, né, 1412 de julho, 10 de julho de 2013, né, que fala, então, a favor da implantação, né, do Sistema de Informação em Saúde, o ESUS. E aí, depois, a gente teve também, né, a portaria 1113, de 31 de julho já de 2015, né, que aí consolidou o ESUS, mas aí também trouxe a questão da garantia, tá? Da transição entre o SIAB para o CISAB, que é o sistema agora, né, que migra toda a informação do ESUS, todos os dados de informação aí da atenção básica, que são os dados primários, que eles estão migrando para o ESUS. A partir, então, da competência ali de janeiro de 2016,
foi obrigatório, né? Que toda a informação gerada dentro da atenção básica, ela deveria estar sendo migrada para o SISAB, né? Aí ficaria a cargo de cada município, né? Ter o seu sistema próprio ou utilizar o eSUS do Ministério da Saúde. Então, naquela época, né, foi 2014, o município de Água Doce, então, diversas discussões, né, pautando sempre os desafios que a gente tinha pela frente, mas também muito bem pautado nessa portaria aí do Ministério da Saúde. Então, foi decidido que o município de Água Doce iria fazer uma nova migração, né? Então, a gente migrou do manual para o sistema de informação. Então, a gente já tinha uma saúde, de certa forma, informatizada dentro da atenção básica. E aí, em 2014, que foi a implantação do eSUS no município de Água Doce. Não foi feita de forma gradual essa implantação, tá, pessoal? Essa implantação, o nosso município, ele é um município pequeno, tá? Ele é rural adjacente à nossa classificação. E o nosso município, ele tinha 7.150 habitantes na época. Hoje a gente tem um pouquinho menos, né? Nossa população diminuiu segundo o último IBGE agora. Então, a gente está com 6.500, 6.600 segundo o IBGE. Então, a gente fez toda uma implantação em todos os SFs, que na verdade são 3 que a gente tem na época também, e a gente fez devido ao cenário atual aí que a gente tinha no município, né? A gente tinha uma rede de internet estável, a gente centralizou na época em cada SF, né, os PECs. Então, no início da nossa implantação, o que acontecia na prática, né, lá na ponta? O paciente de um SF, né, o cidadão, melhor dizendo, de um SF cadastrado, ele não era visualizado pelo outro PEC. Então, a gente tinha 3 prontuários, né, do cidadão diferenciado. E aí, depois, mais algum tempo, né, foi 2000, é difícil lembrar as datas, assim, quando a gente não anota, né, mas depois ali por 2019, 2020, então foi que foi realizada a centralização do dado. E o que é essa centralização do dado, né? Então, ficou-se um centralizador na Secretaria Municipal de Saúde. Hoje ele já foi deslocado, ele já está em uma outra estrutura melhor, né? Então, atualmente, a gente só tem um centralizador que recebe todas as informações, que aí a gente tem o link com o centralizador estadual e o nacional. Então, toda a informação do município, atualmente, que ela é gerada, né, o nosso dado primário dos nossos indicadores em saúde, ela vai diretamente para o centralizador estadual e o centralizador nacional. Agora, como é que esse dado chega lá? Né? Será que esse dado está sendo validado? Será que essa produção está chegando lá de forma adequada? Como tem que chegar para o município receber o recurso de forma adequada? Né? Isso tudo são outros questionamentos, tá? Por exemplo, hoje, se a gente for acessar pelo e-gestor, então a gente tem o SISAB, né? E ali no SISAB a gente tem o detalhamento de toda a produção, como é que esse dado está chegando lá no Ministério da Saúde, para justamente a gente fazer o quê? A gente fazer uma avaliação de como esse dado está chegando lá. Então, a gente tem a validação dos cadastros, por exemplo, que na implantação, né, é muito importante. Por exemplo, né, na implantação, onde que tudo vai começar? Né, pela visita lá do território. Então, começou a nossa implantação por onde no município? Pelo cadastro. Tá? Mas esse cadastro tem que chegar de forma redondinha lá para a nossa base nacional, lá na RNDS. Então, esse cadastro era realizado, né, pelas 3 estratégias de saúde da família, de toda a população, de forma simultânea. Tá? Não foi feito o projeto piloto, não foi feito em uma primeira estratégia de saúde da família. Então, o ACS foi lá, fez o cadastro, né, domiciliar, fez o cadastro territorial, e aí esse dado chegou até o nosso centralizador. Daí que ele foi, então, né, na época não ia para o estadual ainda, ia direto lá para o Ministério da Saúde. O cadastro é parte primordial, né, desse fator
de implantação do eSUS. Por que eu falo que ele é um fator primordial? Porque se o cadastro não for feito de forma correta, se ele estiver incompleto, né, esse dado não vai chegar, mesmo que o profissional de saúde faça todo o atendimento, né, coloque lá o CIAP, ou coloque o CID do paciente diabético, que solicite um exame, por exemplo, né, uma hemoglobina glicada, que a técnica de enfermagem faça aferição daquela PA, daquele hipertenso. Então, esse dado tem que ter muito cuidado e tem que avaliar todas as fases, né, para que esse dado seja validado lá na base nacional, lá na rede nacional de dados em saúde. Então, tudo começou pelo cadastro, na nossa implantação. O cadastro bem feito, bem realizado, foi revisado as fichas, foi digitado, e aí foi para o sistema. Feito o cadastro, começaram, então, os atendimentos. Quando você começou, né, quem começou lá em 2014 também, pode observar que teve muitas atualizações de versões. Por quê? Porque a gente, às vezes, tinha alguns probleminhas, né? Mas que isso não durava dias. Já vinha a versão nova, atualizava, já resolvia o problema. E a gente tem algumas atualizações que são para implantar, né? Para implementar, melhor dizendo, algumas funcionalidades do sistema. E a gente tem também alguma nova versão que é para estabilização apenas do sistema. Então, tem essa diferenciação. A gente conta também, na época a gente não tinha um TI, até hoje a gente não tem, né, um profissional TI exclusivo da saúde, a gente tem da Prefeitura Municipal, da administração. Então, esse TI também foi muito importante na questão da implantação. Apesar de que, desde 2014, o administrador do sistema se manteve só um, né, e acabou sendo eu permaneço como administradora do sistema, e eu falo da importância de ter, né, um profissional que seja efetivo no município e que acompanhe o processo. No dia a dia do profissional que está atendendo, muitas vezes, quando aparece uma mensagem de atualização, de nova versão, ele não vai abrir para ver especificamente o que mudou, o que pode ser mudado no processo de trabalho daquela unidade de saúde ou no seu próprio processo de trabalho, na questão da digitação, né, de alguma produção. Então, é importante que tenha alguém referência no município que faça essa leitura do que mudou naquela nova versão, se aquela funcionalidade pode ser implantada também no processo de trabalho do município, né, no processo de trabalho de cada setor. Atualmente, a gente não tem mais essa composição do eSUS inicial lá de 2014. Agora, a gente tem o eSUS um pouquinho mais ampliado, né? Mais para frente eu vou falar um pouquinho que o eSUS a gente acabou ampliando ele para outros setores também, né? Devido a essa nossa experiência e essa nossa confiança com o sistema. Então, no início, o nosso cenário era esse. Tá? Tudo começou pelos cadastros, né, dos ACS, claro, e aí a gente começou toda a produção das estratégias de saúde da família sendo lançadas por meio do prontuário eletrônico, então. Mas o nosso cenário, até aqui eu coloquei, então, o cenário 6, né, que a gente tem lá no site do Ministério da Saúde, que a gente tinha, né, na época, então, a gente tinha essa internet estável, né, na nossa atenção básica, porém, eu ressalto aqui que a implantação de um sistema de informação em saúde é um processo um pouquinho complexo, né? Porque são vários pontos que tem que ser analisado. E a internet estável é um desses pontos que é essencial para que funcione de forma adequada. Em relação às funcionalidades, então, do eSUS, né? Que eu acabei falando um pouquinho antes. São várias as funcionalidades do eSUS, né? Não tem como a gente tratar de cada uma delas aqui, mas a gente teve algumas que tiveram algumas evoluções, assim, fantásticas, né? Como o odontograma, por exemplo, que é o caso dos dentistas que utilizam todos os dias para todos os pacientes, né? Então, a gente pode ver uma evolução gigantesca
gigantesca na questão do odontograma, que ele traz, né, todos os dentes ali para o dentista, então, clicar em cada um, colocar o procedimento que foi realizado. Busca ativa de vacinação, inclusive eu trouxe um exemplo prático, né, do que mudou para o município a questão da funcionalidade da busca ativa de vacinação. Eu vou explicar um pouquinho mais detalhado lá na frente. Série histórica nos relatórios, então isso favorece muito a questão de gerenciamento de dados, da informação, dos indicadores de saúde, da produção dos profissionais, favorece muito para a gestão, a questão de planejamento de políticas públicas, né, tanto para o Estado quanto para os municípios. Então, isso realmente é um diferencial, essa série histórica, que agregou aí uma nova versão, né? As versões a gente não tem anotado as datas, né, que foram implementadas, mas a gente tem várias versões aí dentro de um ano, a gente tem funcionalidades implementadas de diversas, né? Então, o acompanhamento de condição de saúde, por exemplo, né? Então, quando a gente fala em acompanhamento de saúde, a gente sempre andava com planilhas, com folhas, né? Relação de diabético, relação de hipertenso, relação de paciente com algum grau de obesidade, relatório de gestante. Então, hoje está tudo muito facilitado, muito presente, né? Na tela do nosso sistema que a gente abre diário. A gente só basta ir lá, né, na lateral esquerda, clicar em condição de saúde, que a gente vai ter lá o quantitativo municipal. Então, isso favorece muito o processo de trabalho, gente, muito, muito. Na prática, é estrondoso, assim, quando a gente fala nessa praticidade, né, nessa economia de tempo. Antigamente, a gente tinha que ligar para cada CS para fazer uma relação da sua microárea. Então, o objetivo do sistema, né, e a qualidade da informação é justamente isso. Então, a configuração de agenda dos profissionais também. Hoje a gente tem essa facilidade que a gente pode estar configurando conforme o perfil do profissional, conforme o tipo de atendimento. Temos a ficha de notificação de agravos, né? Eu sou da epidemia, então a questão ali da notificação de cada agravo. Então, o profissional já pode fazer diretamente do sistema, fica registrado, né? Vai ficar ali no prontuário do cidadão. Então, isso favorece muito, né, a questão de não ter o retrabalho do profissional, porque o profissional já está ali, a gente sabe que tem a legislação, né, em relação à lista de doenças e agravos compulsórios, né, para notificação. Então, cada profissional de saúde sabe da sua responsabilidade da notificação em tempo oportuno. Então, isso agrega muito na questão da qualidade da informação. Criação de grupos de exame. Esse é fundamental, né? Essa funcionalidade, sem dúvida, é uma funcionalidade muito interessante, muito boa da questão do ESUS, porque você pode adicionar, além dos já existentes, você pode adicionar os grupos de exame, né? Isso é a gestão municipal que faz, mas isso eu estou falando para vocês verem também a importância que tem do profissional técnico estar ligado como administrador do ESUS, para justamente acompanhar a necessidade real de cada equipe, porque às vezes a necessidade de uma equipe é diferente da outra, certo? Então você pode, na criação de grupo de exames, criar os grupos que a equipe achar necessário, né? Mas a gente já tem algumas pré-cadastradas, como por exemplo, está atendendo a gestante de primeiro trimestre, já tem lá os exames pré-cadastrados. Está atendendo o paciente hipertenso, diabético, já tem lá de risco cardiovascular, por exemplo, cadastrado. Função renal, a mesma coisa. A função hepática, a mesma coisa também. Então, tudo isso, né, essas funcionalidades, alguma delas, pelo menos que eu estou citando aqui, vieram enaltecer ainda mais o ESUS e a sua utilização no dia a dia. Em relação ao impacto na qualidade da atenção à saúde também, que a gente fala, né? E eu comentei lá no começo, que é já um dos princípios do Ministério da Saúde, quando ele coloca lá o conceito do ESUS, né? Tem até lá no site do Ministério da Saúde, né? Quando a gente procura lá Sistema de Informação ESUS PEC, vocês vão ver que é um dos objetivos do Ministério da Saúde fornecer uma qualidade no atendimento à população. E como fazer isso, né?
com o sistema de informação, que foi o que eu comentei antes. Então, é justamente por essas funcionalidades, algumas, né, que eu citei ali anteriormente, no slide anterior, é que a gente vai ver que vai trazer essa qualidade do atendimento para aquela população. Agilizando o atendimento, né, o profissional, enquanto ele fica escrevendo, né, todos os exames, vocês imaginem para um profissional ter que descrever todos os exames de solicitação de uma gestante no primeiro trimestre. Quando ele, com um clique, ele vai lá e aí cita cada um deles e ele só salva e imprime, né? Já está salvo lá no prontuário, já vai imprimir e já vai entregar para a gestante. Demandando isso, né? A gente tem aí o fortalecimento da credibilidade do próprio ESUS, mas eu vou um pouquinho mais além, né? Eu acho que agilizando o atendimento, né, utilizando o ESUS, você tem uma credibilidade enquanto município, porque aquela população que vai sair com aquele receituário, com aquela solicitação de exames, né, que lá em cima o cabeçalho está escrito Ministério da Saúde, né, município de Água Doce, isso tudo gera uma questão de credibilidade muito grande para o município. Tem muita diferença entre você ver um nome desconhecido no papel que você está ganhando de um profissional de saúde e você vê lá o Ministério da Saúde, né? Então, eu acho que, apesar da gente ter N opções por aí, eu acho que o ESUS traz muito consigo isso. E eu acho que a gente precisa, enquanto município, resgatar isso também. Porque, recentemente, eu estava pesquisando e existe um artigo, né, de uma instituição que publicou, agora em 2022, uma pesquisa quantitativa de 2013 até 2019, com relação justamente ao nosso tema de hoje, que é a implantação do sistema ESUS nos municípios brasileiros. É um estudo nacional, e esse estudo apontou que quando o ESUS foi lançado, 2013 e 2014, 99,7%, né, ou seja, 100% dos municípios não implantaram o ESUS. A partir de 2015, ocorreu... Oi? 10 minutos. Ah, tá. Obrigada, Roberta. Então, a partir de 2015, os municípios brasileiros começaram a ter algum tipo de implantação, uma implantação parcial ou uma implantação inicial do sistema do ESUS nos municípios brasileiros. E aí, a partir de 2019, no final do estudo, eles puderam perceber que 20% dos municípios brasileiros possuem o ESUS implantado. Claro que, né, a gente também não fez uma pesquisa abrangente, porém fica aí a dica, né, para os graduandos, os mestrandos, os doutorandos, uma pesquisa muito interessante. Não se tem material, né, publicado em grande quantidade, e é muito interessante essa questão, né, da implantação do ESUS nos municípios brasileiros. Claro, 2019, a gente está em 2024, então muito município tem ainda para avançar. A nossa região sul e sudeste as regiões aí que mais tem a implantação do ESUS. Rio Grande do Sul tem 30%, São Paulo tem 29%, Santa Catarina era 28% até 2019. Então, a gente espera que tenha mais municípios aí com essa implantação, mas é um estudo muito legal aí, só abrir um parênteses para falar desse estudo. Então, o impacto, né, voltando aqui, a gente tem a questão também da transparência dos dados, que é um fator muito importante, né, para a gestão. Encaminhamento interno, né, realizado com eficiência, então a gente tem o campo lá para fazer todos esses encaminhamentos ao especialista, ou os encaminhamentos dentro da própria equipe mesmo. Diminuição de filas de espera para procedimentos. O porquê que a diminuição de filas de espera para procedimento está aqui, né? Porque o ESUS permite, de uma forma muito rápida, né, que o profissional de saúde que está atendendo aquele paciente discorra sobre os dados clínicos daquele paciente, devido ao histórico, à facilidade, né, para estar procurando os dados daquele paciente. Então, isso
vai gerar o quê? Um encaminhamento melhor qualificado para o setor de TFD, por exemplo, ou o setor de agendamento de consultas para especialistas. E então esse impacto também é visível lá na gestão, né? Que é um setor geralmente que é mais complicadinho, que tem bastante demanda para cirurgias, para procedimentos especializados. Então esse resultado também é possível ver no setor de encaminhamento do TFD. E aí a gente tem também um impacto na gestão, né? Que eu já falei, esse último item anterior, mas a gestão consegue fazer um melhor monitoramento dos atendimentos, justamente porque tem uma questão de toda uma aba de relatório gerencial disponível, o acesso ao CISAB, né? Então, que o gestor lá dentro do CISAB, ele também pode ver produção dos profissionais. A gente tem a questão também de vacinação, que está lá dentro do CISAB. E a gente tem tudo que for de dado do ESUS, ele vai refletir, né, então, com o dado nacional no CISAB. Então, para o gestor fica muito fácil, né, tá monitorando e avaliando, enfim, pensando em políticas públicas de qualidade para o município através aí do CISAB. Então, o município tem a centralização de toda a produção, né, num único sistema, aperfeiçoamento do fluxo dessa informação também por meio do ESUS. E, por último, e muito importante, né, que é a informação segura e de qualidade, né, que a gente fornece aí diretamente para o Ministério da Saúde sem nenhum prejuízo, que é o que às vezes acontece, né, que a gente acompanha. Então, acaba melhorando o processo de trabalho, existe a redução de custo para a saúde pública municipal, e os indicadores de saúde, na verdade, eles se apresentam com uma qualidade muito maior. Eu acho que agora eu vou falar um pouquinho, então, de dois resultados que eu escolhi para trazer aqui para a nossa webconferência, né? Que um dos resultados, então, é dos indicadores de saúde do Prevenir Brasil, né, do modelo de financiamento. Então, vocês podem ver, fica um pouquinho pequeno, vou tentar dar um zoom aqui. Então, a gente tem os dados desde 2018, né, por meio ali da portaria ministerial 2019, 2020, então, que foi implantado esse novo modelo de financiamento. Vocês podem ver que foi 2020, 2021, né, seguido de 2022, 2023, o quanto o município avançou na questão dos indicadores de saúde. Atualmente, a nossa nota é acima de 9, né, a nossa classificação, conforme a avaliação, né, e esse dado é do indicador sintético final do Prevenir Brasil. Então, a gente tem até o dado do último quadrimestre de 2023, que está disponível, e aí, no gráfico, a gente consegue ver claramente a evolução, e só por meio do sistema de saúde, o ESUS. Claro que, depois do cadastro, a gente teve que fazer várias limpezas, né, digamos assim, na base de dados. Por exemplo, ali em 2020, 2021, a gente fez um mutirão, a gente comunicou que a população retornasse, né, para a unidade de saúde para fazer uma atualização do cadastro. Essas estratégias, elas fazem com que a gente tenha uma base de dados sempre atualizada. Apesar de o ACS sempre ser o profissional que é responsável, né, por manter essa atualização no cadastro. Mas isso sempre é muito válido reforçar essa estratégia, para que o cadastro e a base de dados do município fique cada vez mais qualificada. Hoje a gente tem uma pequena diferença, né? Acabei de conferir hoje ali o nosso dado de cadastro validado, né? Então, hoje a gente tem uma diferença em relação dos cadastros validados lá para o Ministério da Saúde com relação ao número do IBGE, da nossa última contagem. Mas é pouca coisa, não é grande coisa. Então, isso a gente nota uma grande diferença quando o dado ele tem uma informação que chega diretamente lá na base. Outro resultado que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, então, foi uma nova funcionalidade que o ESUS disponibilizou. O ano passado, foi bem recente, e a gente fez a primeira busca ativa de vacina nas crianças de 0 a 9 anos, com alguma vacina, algum imunológico, né, atrasado. A gente selecionou, porque a gente pode tanto usar
para filtrar as crianças com vacina no prazo ou com vacinas em atraso. Então, a nossa opção, enquanto município, a gente filtrou como uma busca ativa para as crianças de 0 a 9 anos que tinham alguma vacina em atraso. Então, para nossa surpresa, a gente tinha 801 crianças em atraso com alguma vacina, algum imunobiológico. Só que quando a gente foi ver, não eram tantas crianças que tinham vacinas em atraso. Por quê? Porque daí a gente montou algumas estratégias de trabalho, né? Então, a gente foi para as escolas, a gente chamou as mães, e aí que a gente começou a fazer o quê? Digitar todas as vacinas no ESUS. Quando a gente começou a digitar todas essas vacinas do ESUS, de junho até novembro, a gente teve uma redução de mais de 67% dessas crianças. Então, em número absoluto, de 801 crianças, a gente reduziu para 261 crianças em novembro. E agora, em fevereiro de 2024, a gente tem 38 crianças com vacina, alguma vacina constando em atraso. Esse relatório da vacina em atraso, ele vai demonstrar o quê? Se você não digitou a vacina, você vai ter que digitar. Se a criança não mora mais no município, você vai ter que chamar o seu ACS, então o ACS vai fazer o trabalho do quê? De ir lá, né, e dar uma mudança de domicílio, né, para essa criança, né, para essa família, consequentemente. Então, com esse trabalho, claro que se a gente for detalhar mais esse processo de trabalho que aconteceu, vai demorar um pouquinho mais. Mas a gente observou, então, uma redução de 95% de crianças com vacina em atraso, tá? Após a implantação dessa sistematização de busca ativa pelo sistema de informação. Hoje, a gente tira todo mês o relatório de busca ativa de vacina com alguma criança, né, que seja aí em atraso. Pode ser que aquela criança ainda consta no cadastro, mas essa criança já mudou de município. Então, serve também para a gente fazer o contato com a unidade de saúde para estar atualizando o cadastro. Bora lá, então. Vamos quase para o finalzinho. A gente tem algumas lições, então, né, aprendidas aí com a implantação do ESUS. Então, a implantação, toda implantação, na verdade, né, de algum processo de trabalho, ele gera desgaste, ele gera discussão, exige planejamento e organização, né? A capacitação dos profissionais, enquanto na atenção básica e os demais setores, é muito importante para a utilização de forma correta, para saber o que preencher em cada funcionalidade nova que aparece no ESUS. E principalmente para ver a possibilidade de estar utilizando todas as ferramentas disponibilizadas pelo sistema. Porque hoje a gente vê um problema que às vezes o profissional não quer utilizar uma ferramenta nova que está ali e está pronta para ser utilizada, né? Então, existe um pouquinho de resistência também. Por isso que é um processo intenso, é um processo, eu digo que é de educação permanente. Toda hora você tem que estar conversando a respeito de uma nova funcionalidade, mostrando os benefícios que vai trazer para o município, e também não só para o profissional, né? Não só para o processo de trabalho, mas para a gestão e até para a população também. Então, rapidinho, a gente começou a nossa implantação em 2014, com 13 estratégias de saúde da família, ampliamos, então, a digitação e a utilização do sistema na clínica multiprofissional, né? Onde tem diversos profissionais, né? Educador físico, fono, psicólogo, e aí agora a gente está numa fase de conversação e diálogo a respeito, então, da informatização, né, da farmácia. Ela já é informatizada, porém, para a gente estar conversando aí entre ESUS, né, para estar utilizando a questão também da ferramenta do Horus, que vai facilitar muito lá na ponta para os profissionais que fazem a prescrição da medicação, por conta de estoque disponível da medicação, né, e quais medicações estão em falta ou não. O município utiliza há 10 anos, né, esse sistema, então já é um sistema muito bem consolidado dentro do município, e que a gente sempre fala, né, o que a gente precisa observar, então, para a implantação. Tem que avaliar qual que é a estrutura existente, definir o cenário conforme a realidade do município. Eu sei que parece fácil falar que o município é pequeno, é fácil fazer uma implantação, mas a gente pode começar com um projeto piloto, nada impede, né? Não precisa começar com todas as unidades utilizando de forma simultânea. Acho fundamental conceituar,
né, colocar os objetivos, os pontos negativos, os positivos aí, que são vários, na verdade, né, são todos positivos. Para a questão da gestão, né, a gestão precisa estar ciente, precisa estar muito a par, porque a gestão certamente vai ser beneficiada com a utilização do eSUS também. Os próprios profissionais, eles têm que estar cientes e eles têm que estar prontos para receber o sistema para fazer uma digitação de qualidade. A revisão de cadastros, né, dos usuários aí é ponto fundamental, porque a base de dados precisa estar de forma qualificada, e o treinamento, né, para a utilização, então, do prontuário, e eu coloco assim como uma operação assistida, porque eu acho que a partir do momento que você implanta, você tem que ter alguém para estar assistindo esse processo, e alguém que acompanhe, né, desde o início até o final do processo. O meu ACS cadastrou de forma correta, o profissional está digitando de forma adequada, não está esquecendo nenhum campo, e o envio dessa transmissão de dados, como é que está acontecendo? Que isso também o administrador do sistema tem que fazer todo mês, né? Então, tem que estar lá a transmissão de dados, né? Envio a flechinha verdinha lá no sistema, porque senão não está indo para a base nacional, e aí vai resultar em prejuízo da informação. Concluindo, então, o município de Água Doce tem o eSUS, né, a sua implantação, como um marco para a qualificação e a sistematização no processo de trabalho em relação à qualidade das informações na atenção primária, tanto a atenção à qualidade do atendimento da população, volto a dizer que o sistema de informação tem, sim, a sua responsabilidade e a sua parte nisso, e com relação também na qualidade de uma gestão mais qualificada. E eu quero dizer também, assim, que eu me sinto muito feliz, né, por ter acompanhado, ter a oportunidade de ter acompanhado esse processo aqui no município de Água Doce, por todo esse tempo, né, que foi aí uma década de utilização do eSUS, e eu vejo que o eSUS, ele se consolida a cada nova versão que a gente atualiza. E a minha alegria é justamente o município ter gestores que sejam capazes, né, de abraçar essa causa, que é o eSUS, e acreditar numa saúde pública melhor ainda para a sua população, e ter a responsabilidade, né, que é fazer uma gestão qualificada e uma gestão responsável para cada município. Eu deixo aqui meu muito obrigada, então, à equipe, fico à disposição agora. Espero não ter falado muito. Não, tá ótimo. Silvia, tu me escuta? Sim, Ótimo, muito obrigada pela tua colaboração, por dividir com a gente a experiência de vocês, né? Foi muito, muito legal. Eu acho que não tem problema a gente falar, a gente trocar essa ideia, a gente entender como que funcionou tudo isso para vocês aí. E, enfim, agora é o momento da gente ver as dúvidas das pessoas, né? Vamos ver o que o pessoal vai mandar ali no chat. Então, é isso. Silvia, eu só queria... Eu tenho uma dúvida rapidinho, enquanto a gente ainda tem 2 minutinhos. A minha dúvida é o seguinte: a gente sabe que a equipe ela sempre é composta assim, por pessoas de várias idades, né? Umas têm mais facilidade com a tecnologia e tal, outras têm mais dificuldade para lidar nesse sentido e são até bem resistentes, né? Vocês, desde 2014, incluíram esse sistema, mas antes vocês já tinham um sistema informatizado, né? Mas como que foi a recepção da equipe para o uso desse sistema? Então, na verdade, a nossa equipe, a gente tem uma equipe que já vem de cargos efetivos, né, já há algum tempo. Então, a gente tem exemplos aí, né, eu estou aqui há 15 anos, mas eu tenho colegas que estão há mais tempo. Então, a equipe sempre demonstrou muito interesse, né? A gente tem uma certa resistência na questão do novo, né? Por exemplo, assim, na questão que eu falei da busca ativa de vacina. A gente fazia busca ativa de vacina manual, né? A gente tem lá o espelhinho da carteira de vacina da criança e a gente vai olhando mês a mês. É um trabalho quase que de presidiário, né? Que a gente fala. Então, é um trabalho muito moroso. Quando era para instalar, então,
do manual para o sistema informatizado, mesmo que não o eSUS, claro que gerou uma resistência, mas a equipe abraçou a causa devido justamente para evitar o retrabalho, né? De procurar a fichinha do paciente e aquela ficha ficava às vezes exposta na mesa, ficava jogada, então passava na mão de um, passava na mão do outro, porque tinha que fazer uma pré-consulta, tinha que fazer uma avaliação, e aquela ficha ficava indo e vindo, né? De vários setores em várias mesas. Então, isso foi o que mais, na época, motivou os profissionais para essa migração. E aí, do sistema informatizado que a gente utilizava para o eSUS, teve uma certa resistência, mas foi mais fácil, né? Hoje, a gente entende que o cenário nacional ainda, o eSUS pode avançar muito, muito, né? Tem muito campo para avançar, e ainda na questão de Santa Catarina também. A gente ainda tem muito município que pode fazer a implantação do eSUS. E eu acho que é justamente isso, trocando experiência e conversando, porque a gente tem município que tem dificuldade com indicadores de saúde, por exemplo, dificuldade de cadastro não subir de forma adequada, dificuldade, às vezes, do médico não colocar o CID de forma correta. Então, são detalhes, né, que, às vezes, no dia a dia, a gente acaba não tendo esse tempo para trocar a experiência e para conversar. Então, talvez a dúvida de um município em relação ao eSUS seja a dúvida de outro também, né? Que é mais a questão, a gente sabe que é mais de gestão. Mas o gestor, ele tem que ter esse esclarecimento, porque se ele não tiver, ele não vai implantar mesmo, né? Porque ele já tem um sistema rodando, por que ele vai passar para outro sistema? E eu digo assim, como conhecedora de causa, a gente nunca teve nenhum problema nessa década de utilização do eSUS em relação a dado, né? A gente nunca perdeu nenhuma informação de nenhum prontuário eletrônico. O sistema nunca deixou a gente na mão. Todos os dias de trabalho, o sistema operou, né, na sua excelência. Então, quanto a isso, eu acho que é válido salientar e que fique registrado, porque realmente é o que acontece no nosso município. Perfeito. Muito obrigada, Silvia. Pessoal, a gente vai ter que encerrar pelo nosso horário. A Silvia deixou ali o contato, né? Vocês podem enviar qualquer dúvida, qualquer questionamento, curiosidade que vocês tenham também em relação a isso para esse e-mail, para a Silvia responder vocês depois, tá? Pessoal, muito obrigada. Eu quero agradecer todo mundo que esteve presente hoje. Vejo vocês na próxima web, no dia 6 de março, na próxima quarta-feira. Lembrando que todas as quartas-feiras nós estamos aqui neste mesmo local, realizando nossas web palestras, então fiquem à vontade para participar. E é isso, muito obrigada. Aguardo vocês na nossa próxima web. Até mais. Obrigada, Silvia. Obrigada também.